Olá pessoal, vamos seguindo aí com os nossos laços de repetição, né? A gente viu o laço while e viu que ele tem algumas características. O laço while ele tem uma semelhança bem grande com o if, né? O condicional dele, mas ele repete a instrução até a condição ser falsa. Isso também acontece, por exemplo, no laço for. Só que o laço for ele tem algumas características a mais aqui, diferente. Ele não tem só o condicional. No próprio momento da declaração do for, eu posso inicializar uma variável e essa variável vai ter a característica de que ela só vai, se ela for inicializada aqui, ela só vai valer dentro do escopo do for, ou seja, entre o abrir e fechar chave do for. E eu posso manipular a minha variável, por exemplo, fazer o incremento dela no próprio declaração do for. Não sou obrigado a fazer nenhuma das três condições. Só que essa condição do meio, por exemplo, que é a condição mesmo, essa parte aqui, se eu não fizer, eu vou entrar num loop infinito, porque ele vai considerar verdadeiro e vai ficar lá sempre executando. A inicialização. Se eu fizer fora do meu for, se eu usar uma variável que está vindo aí de antes do meu for, ela vai ter um escopo da minha função ali, ela vai estar com outro escopo que ela vai estar trazendo. Ela não vai ser o escopo só do for. E o incremento, que nem eu comentei durante o while, a gente sempre precisa manipular a variável da condição quando a gente está dentro do bloco, do while. Isso é uma coisa que se você esquecer, você entra em loop infinito. Então você poder fazer o incremento na própria declaração do for é uma coisa bem interessante, que evita a gente esquecer de manipular a variável e evita loop infinito, ok? Então, embora tenham esses três critérios aqui, né, esses três parâmetros que a gente pode passar na chamada do nosso for, eu não preciso, não sou obrigado a chamar nenhum deles, mas principalmente o do meio eu sou quase obrigado, porque senão o for não vai funcionar para alguma coisa interessante, que loop infinito normalmente não é interessante. O incremento facilita a minha vida e a inicialização define um escopo bem delimitado, ok? O for, normalmente a gente utiliza quando a gente sabe qual vai ser o critério de parada previamente, né? Então, conte até 5, conte o tamanho da matriz, some todos os números do meu vetor, da minha matriz, tá? Então eu posso fazer normalmente alguma coisa nesse sentido. O while normalmente quando eu não tenho ideia. Faça enquanto eu não receber um número negativo. A gente vai dar uma olhadinha aqui, um exemplo de um código do for, a gente reproduz lá no Online GDB e vê se funciona mesmo, seria isso aqui. Normalmente a gente utiliza uma variável i, esse é o nome de iteração ou de índice, né? Já é bem comum dentro do for a gente usar a variável i, depois a variável j, porque o j vem depois do i no alfabeto. Então seria isso, né? Int, declarei uma variável inteira, i igual a 1, aí depois eu coloco a condição aqui, o i menor ou igual a 5, e por último eu coloco o meu incremento, i mais mais. Aqui eu vou contar do 1 ao 5, é isso que o meu for no C está falando, certo? E aqui eu vou definir o escopo dele, né? Abri e fechei. Como é uma linha só, até poderia ser sem chave, mas vamos usar chave, deixa mais fácil a nossa vida, tá? Não coloco ponto e vírgula aqui, porque eu estou indicando que a minha instrução está começando, não está terminando. Ok? E aqui eu coloco um print. Estou dando um print no decimal. Coloco uma quebra de linha, porque eu vou printar várias vezes. E a minha variável i. Vamos ver se... só lembrando, né? Aquela questão do fluxo, igualzinho do while. Se a gente for fazer um fluxograma, se for verdadeira a condição, ele vai ficar repetindo enquanto for verdadeiro. Tá? Para cada item que for verdadeiro, ele vai lá e faz isso. A hora que for falso, ele segue a vida dele. Ele vai para o outro lado, segue o próximo fluxo aí. Ok? Vamos ao Online GDB. Certo. Aqui, vou já direto para o C Compiler. Ok. Não quero traduzir, quero esconder propaganda, quero esconder isso aqui. Deixa a tela maior. Tira as sujeiras pra gente e dá um pouquinho de zoom, que esse aqui fica fácil de dar zoom. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos
primeiro criar o nosso for aqui, apagar isso, fazer aquele forzinho que estava ali no slide pra gente. For, tá? Abrir e fechar a chave dele. Ok, vou dar, já escrevi aqui, eu vou fazer um print f %d e a minha variável i que por enquanto não existe. E o nosso barra invertida n para poder quebrar a linha. Lembrando, isso aqui é um operador especial que quebra a linha. Tá? Então, o que eu falei que tinha no for? Nós tínhamos a declaração, a gente pode inicializar a nossa variável e vou iniciar ela igual a 1, que eu quero contar de 1 a 5. Enquanto o meu i for menor do que 5, certo? E aqui a condição. Primeiro, inicializo a minha variável. Depois, eu faço a minha condição. Por último, eu coloco o meu i++, faço um incremento nele. Então, enquanto a minha variável inicia em 1, ela vai crescer de 1 em 1. Enquanto ela for menor do que 5, ela vai fazer o quê? Printar para mim em tela o valor da variável. Vamos dar aqui um run. Faltou ponto e vírgula aqui, como sempre. Aqui, ó, vejam só. Interessante, olha que legal. 5 é menor do que 5? Não, 5 não é menor do que 5. Então, ele vai contar só até o 4. Tá? Isso é uma coisa importante da gente reparar. Se eu coloco menor ou igual, aí ele já contou até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, erro clássico de quem está começando a programar, confundir o menor ou menor igual. Isso aqui é uma coisa que acontece muito e a pessoa acaba, sei lá, vai fazer uma leitura ali num banco de dados, vai fazer um cálculo de uma média, acaba perdendo o último valor. Então, sempre muito atenção com isso, aonde é menor e aonde é menor igual, certo? Senão a gente pode acabar tendo perda de dados aí e não percebe. Ok. Mas eu prometi algumas outras coisas. Eu prometi que eu podia, por exemplo, vou dar um int j igual a 10 aqui. Eu prometi que eu podia declarar minha variável fora, né? Vou fazer isso aqui agora. Vou dar o j, como j? Vou colocar 15 aqui. Menor ou igual a 15. O que faltou? Aqui. Eu não declarei o i, aqui é j. Certo? Eu estou usando i ainda, é j. Você tem que alterar tudo. Aí, vejam, eu fiz aqui, coloquei o meu j fora e não declarei a inicialização dele. Isso eu poderia fazer aqui também, por exemplo, fora do meu for, fazer um printf, exatamente igual está aqui. Vocês vão ver que agora vai aparecer o 15 duas vezes, porque uma é da última iteração do laço e a outra é esse print de fora. Ele apareceu 16 porque ele incrementou 1, e aí primeiro ele faz o incremento, depois ele testa a condição. Outro ponto de atenção que a gente relembrou aqui. Tá? Então ele saiu e depois ele printou o 16. Lembrando a ordem, primeiro faz o incremento, depois a condição. A ordem real, primeiro ele faz a inicialização, depois ele faz o incremento e por último ele faz o teste da condição. Ok? Então, vimos que o nosso for, e aqui estourei o escopo, né? Eu não estou dentro do meu for. Vamos voltar aqui, vou deixar esse j aí, mas agora eu vou trabalhar tudo com aquele i de novo. Aqui eu coloco o i, aqui eu coloco o i, e aqui eu vou colocar um int i igual a 1. Bacana. E ao invés do 15 eu deixo só o 5 para ser mais rápido. Meu j está aqui fora, j igual a 10. Só que eu não vou printar ele, eu não vou fazer nada com ele. Eu estou printando só o meu i. Vocês vão ver que agora vai dar erro. Tá vendo? I não foi declarado. Por quê? Eu declarei ele, depois a gente vai ver essa questão do escopo com um pouco mais de atenção, quando for ver funções, por exemplo. Mas eu declarei ele no escopo só do meu for. Ele vale do começo da chave ao fim da chave. Terminou a chave, ele não vale mais. Ele foi declarado para o meu for. Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Colocar aqui, ó, o j mais. O j está vindo de fora. Não declarei ele, eu posso usar ele aqui dentro se eu quiser. E se eu der um print f,
porcento de, vou dar um quebra de linha aqui só para ficar bonitinho, e J, reparem, vou comentar a linha do printf, comentei, agora essa linha não existe mais, e vou, uma coisa legal, vejam que eu estou incrementando duas variáveis, eu poderia inclusive declarar outra variável aqui, int k igual 100. Eu posso declarar mais de uma variável no meu espaço de declaração, separando por vírgula. Posso incrementar mais de uma variável no meu espaço de incremento, separando por vírgula. Posso usar operadores condicionais aqui, né? Ou j menor que 100. Então, se uma das duas condições for verdadeira, ele vai continuar fazendo. Aqui entraria num loop infinito, porque eu não manipulo J. Não, manipulo J aqui. Não entraria em loop infinito, não. Mas ele iria imprimir 100 vezes o I. Tá? Então, eu posso usar meus operadores relacionais aqui. Posso fazer manipulações entre cada um dos espaços, ok? Isso é interessante. Vamos ver agora o que vai acontecer. 15, porque cada iteração, cada passada no meu for, ele incrementou 1 no meu J. Quando saiu, o meu J estava aqui. E o I, ele só pode manipular dentro do escopo do for. Então, o for tem essa característica, tá? Ele é bem bacana. Por exemplo, quando vou trabalhar com vetores, eu vou usar muito mais o for do que o while. Eu acho muito mais natural, porque eu posso dar aqui o tamanho do meu vetor, eu posso fazer as coisas, ele já fica ali todo autocontido, né? As variáveis eu vou usar só no escopo dele, não vai ficar extrapolando o escopo, indo para outros lugares. Eu acho muito mais organizado, mas aí vai de pessoa para pessoa. E normalmente o que a gente consegue fazer com for, consegue fazer com while, o que consegue fazer com while, consegue fazer com for. É uma questão de ver a cara do problema, ver aquele que você se identifica mais e utilizar o qual está mais adequado para a sua situação. Bacana? E depois de entender o while, o for não é tão complicado. Ok? Por isso que eu normalmente recomendo, primeiro veja o while, entenda bem, para depois ir para o for. Porque às vezes as pessoas, quando estão começando, essa coisa de poder ter declaração da variável, depois o teste condicional e depois um incremento, tudo na instrução for, tem gente que demora um pouco para entender isso, tá? E uma coisa importante, o processo de aprendizagem de laço, essa coisa de iteração dentro da programação, não é simples de aprender, tá bom, gente? Depois que você já sabe, é a coisa mais fácil do mundo, mas o começo é bem complicado. Não entendeu de primeira? Assiste o vídeo de novo, faz um exercíciozinho, busca outro vídeo também, vê se tem alguma outra explicação. Às vezes, duas explicações diferentes vão dar um resultado melhor do que uma. Vai buscar mais material, tá? Não é fácil, não é todo mundo que entende de primeira, não é fácil de entender isso aqui nas primeiras vezes. Tomem cuidado com isso, para não falar, nossa, mas eu não estou conseguindo entender, é normal. Eu também não entendi isso de primeira. Hoje eu já faço há muitos anos, para mim é muito fácil, porque eu já faço há muitos anos. Mas tomem sempre muito cuidado com isso, tá bom, pessoal? Beleza, então, muito obrigado e é isso por hoje.